Bom dia, querido irmão. Um dia cheio de paz na presença do Senhor. O evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 até 11. Hoje o evangelho nos traz o quê? A tentação de Cristo no deserto. Ele foi batizado e agora ele foi provado. Não, ele foi tentado por Satanás, né? Porque o que acontece? A tentação, ela vem do quê? Do diabo, do inimigo. A aprovação não. A aprovação vem de Deus. Como pai, né? Como mestre que nos guia, Deus o quê? Vai nos provando. E o diabo vai nos tentando para que nós nos desviemos do caminho santo, do caminho correto, né? E o que eu queria falar também é que o diabo, ele usa estratégias que o quê? Tentam fazer com que nós nos tornemos pessoas orgulhosas, que nós nos tornemos pessoas arrogantes. E é isso que ele vai tentar fazer com Cristo. Vamos ler o texto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, o que acontece? Uma forma de ascese, um método muito usado é o jejum, né? Por aqueles que querem, como eu posso dizer assim, fazer com que o corpo fique mais fraco para que o espírito fique mais forte, através do sofrimento. O sofrimento é muito importante no processo de fortalecimento do espírito. E o jejum, ele serve justamente para isso. Cristo passa nessa prova. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Isso é o que nós escutamos em muitas igrejas que pregam prosperidade hoje em dia, não é? Jesus respondeu: Mas as Escrituras sagradas também dizem: Não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. As Escrituras sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, vieram anjos e cuidaram de Jesus. Então, no nosso processo, na nossa caminhada espiritual, virão muitas tentações, muitas ofertas para que nós enchemos nosso ego, né? Para que nós nos tornemos pessoas importantes, mesmo dentro da igreja, através da liderança de algum ministério, não é verdade? E o que é que acontece? Isso talvez possa não vir de Deus, não é? Isso pode ser uma tentação para que nós nos desviemos, para que nós nos tornemos pessoas orgulhosas, arrogantes, pessoas que apontam o dedo, que falam onde Deus me colocou, né? Como muitos fazem, muitos hipócritas fazem. E o que eu queria também falar com os irmãos é o seguinte: os piores pecados não são aqueles que têm relação com a carne. Os piores pecados são aqueles que o próprio diabo também pode cometer. Qual foi o grande pecado do inimigo? Foi ele ter querido se colocar no lugar de Deus, orgulhoso, arrogante como ele é, né? E o que aconteceu? Ele foi expulso do paraíso, né? A grande estrela Lúcifer, né? E o que acontece?
os pecados da carne podem ser facilmente perdoados por Deus, mas estes pecados, eles vão diretamente contra o Espírito Santo, porque nós queremos nos colocar no lugar de Deus, nós queremos pisar em cima das outras pessoas, nós queremos prejudicar o outro para o quê? Para o nosso próprio benefício. Isso sim é um pecado grave, isso sim é uma falta muito grande contra Deus. Então, vamos parar de ser hipócritas e ficar apontando o dedo para o irmão, para a irmã, que o que? Não conseguiu se conter, né? Cometer alguma falta com relação à carne. Mas vamos olhar para esses pecados que o próprio Satanás pode cometer. É isso que eu queria deixar com os irmãos. Tenham um excelente dia na paz de Cristo.